Boa tarde, como te chama? Boa tarde, sim. Me chamo Rafael Alberto Bumbaianga. Rafael, qual é o bairro em que não gostarias de viver em Malange? Cris, de Cristo, né? Cris, é de Malange? Não, um só. Mas já vive em Malange há um bom tempo? Acho que está um ano. Conheces pelo menos os bairros de Malange? Conheço. Qual é o bairro onde você não gostaria de viver? Acho que é Catepa. Por quê? Lá tem várias informações sobre bandidagem. E acho que não gostaria de viver lá. O bairro que eu não gostaria de ver em Malange, Camoma. Por quê? Ali o bairro não está muito desenvolvido e tal, tá vendo? E indo lá vivendo, as crianças não vão crescer adequadamente. Tá bem. E qual é o bairro em que gostarias de viver? Catepa, Machinde, Canambua, e aí por aí. Senhor Quinta, para si qual é o bairro que não gostarias de viver em Malange? O bairro que eu não gostaria de viver é Canambua. Canambua por quê? É uma zona muito melindrosa, está cheia de bandidos. Então, prefiro não viver naquele bairro. Félix, qual é o pior bairro para se viver em Malange? Carreira, Machine e Catepa. Por quê? Porque tem muita violência naquele bairro. Ok, muito obrigado, Félix. Joelson, qual é o bairro em que não gostarias de viver em Malange? Vila Matilde. Por quê? As condições que o bairro da Vila Matilde nos oferece não são nada boas, como a falta de água, as iluminações e a criminalidade. Ok. E qual é o bairro em que gostarias de viver? Por isso, o bairro mais perfeito que eu posso viver é Machinde, Catepa, Ritondo, Cangamo Ocidental, outros bairros mais. Rua 15. Rua 15. Rua 15 de agosto, certo? Por quê? É uma rua organizada, tem iluminação, não falta água. Francisco, qual é o bairro em que não gostarias de viver em Malange? Bem, o bairro que eu não gostaria de viver em Malange é lá no bairro Novo, mais conhecido como Campão, no fundo do campo. Porque lá tem escassez em termos de água, não tem água tipo, bem tratada. É mais água dos poços que eles utilizam para se sobreviver. E também a luz. Lá não tem luz, isso facilita a criminalidade. E muitas das casas lá não tendem a ser assim, casas bem projetadas e ficam em locais perigosos. Isso dá uma má impressão. Cláudio, qual é o bairro em que não gostarias de viver em Malange? Pela experiência que eu tive em vários bairros em Malange, eu não gostaria nada de viver no bairro da Carreira e no bairro da Camoma. Uma vez que eu tenho familiares que vivem lá e já passei várias vezes férias ou mesmo fim de semana nesses dois bairros. Sim. A Carreira por intermédio da bandagem. Camoma porque as condições de vida lá não favorecem. Tem muitos mosquitos. Onde tem mosquito é porque tem muito lixo. Sim, exatamente. Por isso. E qual é o bairro em que gostarias de viver? Bem, como eu vivo na Machinde, é mesmo Machinde. Sim, é mesmo Machinde. Por intermédio das condições. Não é por ser o bairro mais famoso, também é um bairro muito limpo. Isso aí. E qual é o bairro em que gostarias de viver? Gostaria de viver. Bem, o bairro que eu gostaria de viver é na Machinde. Sebastião, qual é o bairro em que não gostarias de viver em Malange? O bairro que não gosto mesmo é Carreira de Tiro e Catepa, porque há muita bandidagem e King lá. Por causa disso é que me faz com que não gostei daquele bairro por causa de bandidagem. E qual é o bairro em que gostarias de viver? O bairro que eu gosto de viver é condições como não tem, mas gostaria que mais ou menos Ritondo, né? Ritondo, Cangambo, mais ou menos esses dois bairros. Tá. É dúvida, a bandidagem não é outra coisa, é bandidagem. A principal nós motoqueiros, há vezes que você aparece um cliente que te fala, mano, vamos na área cheia, você veja que é boa pessoa, chega lá, final no fundo, não é nada boa pessoa. Maria, qual é o pior bairro para si de se viver em Malange? Acho que é Kizanga. Por quê? Porque tem certas casas que não estão lá muito estável. Falta também por vezes de água, energia, tem muita bandidagem também aí naqueles bairros aí. E qual é o bairro em que gostarias de viver? Machinde.
Jorge, para si, qual é o bairro em que não gostarias de viver em Malange? Carreira. Carreira, por quê? Porque lá é um bairro cheio de muita criminalidade. E qual é o bairro em que gostarias de viver? Canambua. Canambua. Quanto à criminalidade que faz referência, qual é o conselho que quer deixar à polícia ou aos governantes? Epá, sinceramente, o que tenho a dizer é que as polícias têm que entrar mais em rigor e, epá, nós como os cidadãos pertencentes já a esta comunidade, se comportarmos melhores com o trabalho feito pela polícia. Epá, até porque eu sei que nós cometemos muitos erros, né? E muitas das vezes esses erros são os nossos pais que pagam por isso. Sei lá. Gelson, qual é o bairro em que não gostaria de viver em Malange? Bom, infelizmente o bairro em que eu não gostaria de viver é o bairro onde eu vivo, né? Carreira de Tiro, nesse caso. É péssimo, já de... E não gostaria de viver na Carreira de Tiro por quê? Como é que eu posso dizer? A estrada é horrível. Não tem condições para tal. Os hospitais nem sempre têm condições para receberem pacientes, né? Muitas das vezes os pacientes que estão lá são evacuados lá no hospital geral e sobrecarrega muito o hospital geral. E resulta em mais mortes, infelizmente. Nem medicamentos têm, nem equipamentos específicos para realizar o seu serviço, né? Tem lá também a bandidagem. Infelizmente os pais e mães não dormem à vontade. Estão sempre preocupados com os filhos que vão para a escola, com a casa que eles deixam, nesse caso já que há gatunos e demais. E é mais ou menos isso. E o que é que você gostaria que melhorasse? Na minha opinião, teria uma esquadra de polícia. É algo essencial que deveria ter lá. Uma esquadra de polícia. Condições para o hospital. E mais escolas, porque lá mesmo não tem escolas públicas. O que mais lá tem são privadas e nem todo mundo consegue colocar os filhos nas escolas. Infelizmente é a realidade lá na Carreira. Hortêncio, para si, qual é o pior bairro para se viver em Malange? Carreira. Carreira de Tiro por quê? Bem, pelo perigo que apresenta. Jesus, qual é o bairro em que não gostarias de viver em Malange? Cafoco Foco. Jesus não gosta de viver no Cafoco Foco. Por quê? Da vez que eu já fui lá, constatei um índice de vandalismo e também aquilo que é a comunidade lá não é tão favorável para se viver. E qual é o bairro em que gostarias de viver? Machine. Por quê? Meus pais vivem lá por muito tempo, já frequentei também lá, é um bairro muito tranquilo. Né? E qual é o bairro em que gostarias de viver? Machine. Machine por quê? Bem, porque eu acho que é um bairro tranquilo. Às vezes do dia, é tranquilo aí, é fixe. E sobre a criminalidade que falou da Carreira, qual é o conselho que gostaria de deixar para a polícia e para os governantes? O conselho que eu deixaria para os governantes é para serem mais sérios e mais vigilantes, porque eles, na verdade, o que eu tenho acompanhado, né, o que os governantes fazem, eles não vão no campo de pesquisa, eles simplesmente mandam alguém para ir lá. E o relatório que os que vão no campo de pesquisa mandam para eles é um relatório positivo, mas na realidade é que o povo de lá vive. E isso cria muito constrangimento, não é só na Carreira. Em toda Angola completa mesmo também, afeta tudo. Saber, de sábio. Saber, qual é o bairro em que não gostarias de viver em Malange? Kizanga e Caieso. Por quê? Não há condições suficientes para eu poder viver lá. Eu acho isso só. E qual é o bairro em que gostarias de viver? Bem, gostaria de viver em quase a maior parte dos bairros que existem. Mas o melhor, retorno ao Machine. Okay. Boa tarde, como é que vocês estão? Estão bem, né? Como te chama? Patrícia. Patrícia, qual é o pior bairro para se viver em Malange? Kizanga. Kizanga por quê? Ué, digamos que, Kizanga, até não sei como explicar, mas é podre. E qual é o bairro em que gostarias de viver? 4 de abril. Como te chama? Lu. Lu de Lourdes ou de Ludmila?
Lucinda. Lucinda, bom nome. Lucinda, qual é o bairro em que não gostarias de viver em Malange? Carreira. Por quê? Criminalidade. E qual é o bairro em que gostarias de viver? O atual Catepa. Quanto à criminalidade, qual é o conselho que você quer deixar à polícia? Que supervisionizem melhor as ruas e que façam melhor o seu trabalho. E tu, como te chama? Eliane. Eliane. Vocês têm todos nomes assim muito bonitos. Eliane, qual é o bairro em que não gostarias de viver? Kizanga, como a Patrícia já disse. Sim, é o pior bairro que eu acho, né? Por quê? Sem comentários. Sem o porquê, sim. E qual é o bairro em que gostarias de viver? 4 de abril, control. E tu, como te chama? Edi. Quem? Catepa. Muito buraco, muita pedra. Desculpa. Nós estamos a colher opiniões sobre o pior bairro para se viver em Malange. Boa tarde, como te chama? Boa tarde, Daniel Paciência. Daniel, qual é para si o pior bairro para se viver em Malange? Em que vertente o bairro? Em todas as vertentes. Em todas as vertentes. Camibaf. Por quê? Porque é pior. E qual é o melhor para si? Catepa. Catepa. Boa tarde, como te chama? Boa tarde, João Paulo Gonga. João Paulo, qual é para si o pior bairro para se viver em Malange? Em Malange são vários, mas Cabo Boata. Cabo Boata, por quê? Por causa do nível socioeconômico. Na verdade é um bairro quase esquecido pelo governo, não tem água, poucas casas têm energias, sem asfaltos. Então para mim é o pior bairro. E o melhor para si? Retondo. Retondo. Falou... Só frente à esquadra. Pronto, falou sobre o pior. Qual é o conselho que queres deixar à administração e à polícia? Pronto, a polícia que faça a vistoria, né? O policiamento naquela área, porque é uma das áreas que há um nível de bandidagem muito elevado. Pronto, não só aí, né? Também como no Retorno, no meu bairro, claro. Quanto à administração, que pelo menos vejam a situação, pelo menos a água. Tentem organizar as ruas, nem que forem britas. Isso aqui basta. Tá bem, muito obrigado. Mais alguém, boa tarde, como te chama? Silvio Dalla. Silvio, para si, qual é o bairro em que não gostarias de viver? Vila Matilde. Por quê? Acho por conta da criminalidade que há lá naquele bairro. E qual é o bairro que gostarias de viver? Retondo. Retondo. Falou da criminalidade, qual é o conselho que quer deixar para a polícia? É que faça vistoria naquele bairro, que coloquem mais esquadras móveis para assegurar o bairro em questão. Tá bem, muito obrigado, Silvio, e a todos. Obrigado mesmo.